TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Oi pessoal, já estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde, que foi preparado com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanham. E agora, gente, para todo o Brasil, que maravilha, todo o Brasil acompanhando, ligadinho aqui na TV Imaculada, ligado no programa Viver com Fé e Saúde. Olha só, você que assiste dessas várias partes aí do nosso Brasil, através das nossas plataformas digitais e pela parabólica, né pessoal? Através do canal 321, agora o Brasil inteiro tem a oportunidade de prestigiar a TV Imaculada. Como vocês bem sabem, agora no primeiro bloco nós temos o quadro Viver com Fé. E em mês de novembro nós vamos receber o Padre André Nogueira. E a mensagem que ele traz para nós é a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Vamos acompanhar? É contigo, Padre André. No quadro Viver com Fé de hoje, nós vamos falar sobre a solenidade de todos os santos. Neste domingo, a Igreja no Brasil celebrou e todos nós fomos chamados a celebrar também esta solenidade que marca a vida da Igreja. A santidade que vem de Deus, na verdade, nos revela que só Deus é o santo. E dele, da santidade de Deus, todos nós bebemos. E é por isso, então, que a Igreja dedica um dia todo especial para celebrar esta festa, para celebrar esta solenidade. O dia normal é o dia 1º de novembro. Porém, no Brasil, como não é um feriado nacional, a Igreja transfere para o domingo mais próximo. Neste domingo, então, nós celebramos esta solenidade. Nesse sentido, a Igreja nos apresenta o testemunho de vida, o testemunho de evangelização, de comunhão, de fraternidade, de partilha, de generosidade, de tantos homens e mulheres que ao longo desses mais de 2000 anos da vida cristã, testemunharam, como já disse, a palavra de Cristo, a vida de fé, a vida na Igreja. Papas, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, homens e mulheres, pais, mães de família, jovens, idosos e até crianças, famílias inteiras inclusive. Tantas pessoas que, ao longo da história da Igreja, dedicaram a sua vida a testemunhar o Evangelho. Muitos deles, inclusive, derramando o próprio sangue, são os mártires. Muitos deles ensinando, escrevendo grandes obras, escrevendo grandes tratados sobre a fé. Assim, são chamados doutores da Igreja. Muitos deles fundando ordens, congregações religiosas, tantos trabalhos de evangelização, de missão, também na vida da Igreja. Muitos deles também fundando obras de caridade, escolas, universidades. Assim, a Igreja nos apresenta, como diz a carta aos Hebreus, esta nuvem de testemunhas que nos acompanham na nossa fé. Aliás, a solenidade de todos os santos nos recorda um artigo muito importante da nossa fé. Lá no Creio, você diz, eu creio na comunhão dos santos. O que significa crer na comunhão dos santos? Significa crer que a nossa fé não é solitária. A nossa fé não é uma simples convicção pessoal, individual, talvez até individualista, intimista. A nossa fé, que é professada de modo pessoal, é vivida na comunhão de tantos homens e mulheres que já passaram por essa terra, testemunhando o Evangelho, e tantos homens e mulheres que continuam a testemunhar o Evangelho. Assim é a comunhão dos santos e santas de Deus. A Igreja Celeste, quer dizer, a Igreja da comunhão de todos os santos que já estão no céu, a Igreja militante, a comunhão de todos os santos e santas que caminham nesta terra. Pense bem, Deus, que é santo, te chama à santidade. E muitas vezes também a seu lado, na sua vizinhança, na sua comunidade, você pode estar convivendo também com santos e santas de Deus.
Padre André, querido, muito obrigada pelo seu sim aqui no nosso programa, para o Viver com Fé e Saúde. Pessoal, o Padre André Nogueira, ele é secretário executivo CNBB Oeste 1. Olha que maravilha, querido, muito obrigada pelo seu sim aqui pra gente. E agora eu quero te convidar a acompanhar o VT tema do programa dessa semana. Vamos ver do que vamos tratar? A crise existencial é um momento de questionamento sobre vários aspectos da vida, como a própria existência, o lugar no mundo, a função nos contextos em que você se envolve, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. A pessoa faz uma certa revisão da vida, repleta de dúvidas, angústias e incertezas. Crise existencial. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Pessoal, crise existencial, o tema dessa semana. E aí a gente fica pensando, né? Será que qualquer coisa que acontece conosco é uma crise existencial? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre este tema muito relevante para abordarmos aqui com a Marília Guiar e a Gláucia Tavares, elas que são psicólogas, vão falar com a gente direto lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoas assim muito queridas e muito especiais para mim, para o meu coração. Então, eu peço para vocês aguardarem aí que já já nós vamos aprender um pouco mais sobre crise existencial. Fiquem por aí porque nós precisamos agora ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, meu coração assim tá cheio de alegria, porque em 12 anos de programa, pela primeira vez aqui, minhas professoras queridas, falando direto lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, as psicólogas Marília Guiar e Gláucia Tavares, sejam muito bem-vindas aqui ao Viver com Fé e Saúde, queridas. Para nós é que é uma alegria muito grande poder encontrar com você nessa oportunidade, né? De conversar um pouco de um tema que vemos vindo trabalhando há algum tempo. Mas é uma alegria enorme estar com você, Claudinha. Gláucia. Muito bom, a gente agradece o convite, Claudinha, e a chance de estarmos, então, em três, trazendo aí reflexões e, quem sabe, podendo tocar os corações aí das pessoas e entender essas etapas, né, e esses desafios da vida. Sem sombra de dúvidas, um tema muito relevante aqui para a gente poder abordar. Mas para iniciar, eu gostaria muito que vocês primeiro se apresentassem. Contem para a gente quem são Marília Guiar e Gláucia Tavares. Por favor. Pois é, nós somos psicólogas, né? E nós temos uma trajetória em comum de lidar com as questões da morte, do morrer, das perdas e dos lutos. E há quase 20 anos estamos nessa caminhada, né? Juntas. E com a pandemia, a nossa união se concretizou com a MG Psicólogas Associadas, com a ideia de trabalhar psicoeducação em saúde. E são temas, né, Claudinha, que, de modo geral, são considerados temas tão indigestos e muitas vezes tão mal trabalhados, e ter a oportunidade dessa parceria MG Marília Gláucia, MG Psicólogas Mineiras, psicólogas associadas, trabalhando isso, essa forma da gente valorizar a educação em torno desse desafio dessas questões que fazem parte da vida. Todos nós, humanos, estamos aí presentes e podemos ampliar até para mamíferos, quem sabe até reino vegetal, né? Temos perdas, Sim. Temos dores, temos lutos e temos crises. Não é uma condição que nos coloca numa posição inferior, mas pelo contrário, é algo que nos humaniza, nós todos temos. Nós gostamos, a MG, inclusive, trabalha com essa orientação, né? De entender saúde como algo que é uma tessitura coletiva. Então, assim, a responsabilidade de cada um de nós por tecer saúde, né? Que é bem diferente de ausência de doenças. Sim. Então, inclusive, diante de adoecimentos, diante de situações críticas da vida, nós podemos, sim, cultivar atitudes saudáveis, né? Ações em prol da nossa saúde,
né? E é disso que a NG tem se dedicado nesses últimos anos. E dentro da saúde, né, Claudinha, entender crise não, de novo, como uma derrota, mas pelo contrário, né? É a questão das nossas vulnerabilidades, dos limites e, naturalmente, das possibilidades que nos compõem. Entendemos, de fato, a saúde como essa integração entre as aberturas, as conquistas da vida e, naturalmente, as dores que ela também nos oferece. Exatamente, como você muito bem trouxe também, Gláucia, aquela questão de que entre o nascer, viver e morrer, neste viver existem as crises realmente, não, Gláucia? Até porque algo que faz parte da nossa vida, esses altos e baixos, não, Marília? Que faz exatamente o nosso viver, que também, sobretudo, faz com que a gente possa desenvolver outras habilidades que até então elas ficam, de certa forma, escondidas dentro de nós, né? Então, sendo assim, para nós iniciarmos, digam para a gente em relação a essa questão da crise existencial. Tá. É muito legal, Claudinha, entender que existem fatos, existem eventos na vida. Existe também a maneira como a gente lida com eles. Quanto menos equipados a gente esteja diante desses eventos, nós podemos dizer que eles instalam crises, porque são acontecimentos que a gente ainda de pronto não tem uma resposta a dar a esse acontecimento, né? Então, a crise é exatamente essa abertura para que a gente desenvolva recursos, apoio, como a Marília está dizendo, não só de uma maneira individual, mas também buscar essa rede, essa acolhida, para que a gente possa fazer essa travessia e essa ultrapassagem a partir de fenômenos que a gente não pediu, não desejou e que quebra uma questão, né? Mas vale salientar que até existe a crise de uma coisa muito boa, algo que chega de uma maneira inesperada, muito boa, também requer um tempo para que a gente possa se ajustar. Quer completar, Maria? Eu gosto muito do Alexandre Amaral quando ele fala que crise vem assim, algum evento com algum grau de ineditismo, mas que vai mudar o rumo dos acontecimentos. Então, vai mudar o rumo da nossa vida. Esse é um momento crítico, né? E inclusive de questões boas, né? Você imagina, quem está terminando uma graduação, por exemplo, é a crise da formatura, e aí? Formei. Aquela identidade, quer dizer, a crise ela vai trazer uma mudança na nossa identidade. Aquela identidade de estudante já não vai ser mais adequada. Eu terei uma outra identidade. Então, esse processo de formação dessa nova identidade, da identidade de um profissional, por exemplo, né? E existem as crises também, não só de coisas boas, mas das adversidades, dos eventos das rasteiras que levamos, dos eventos que realmente nos impactam, que trazem a tristeza grande, que trazem aquele momento que é preciso parar e voltar a prestar atenção na nossa respiração. Né? Exato. Porque, de certa forma, né, nos dá uma paralisada, mas a gente precisa voltar a respirar e voltar a caminhar. Mas tem esse período, né, de ajustar. Qual que vai ser o ritmo dos meus passos a partir de então? Sim. E é muito interessante, a Marília traz uma palavra importante, que é movimento. Exatamente. A vida é movimento, né? E diante dessa mudança, e o tempo inteiro nós estamos mudando, o que instaura a crise é até essa resistência de administrar a mudança, né? A mudança no corpo físico, a mudança de valores, a mudança de convívio social, todas essas alterações, a mudança de uma forma até alimentar, né? Um padrão alimentar, e como que muitas vezes é difícil a gente introduzir até elementos novos, né? Então a gente traz essa ideia da crise a essa mudança, ou a mudança que, a princípio, requer essa pausa, como a Marília está dizendo, para ser absorvida, né? A vida muda, né? Exatamente. Sendo assim, Gláucia, nesse recorte que vocês estão trazendo para a gente, pode-se dizer, então, que esta parada, este respiro, é saudável também, até porque você sabe, vai pelo menos, né, observar para onde seguir, para onde caminhar, não? Claro. Né? A gente vai reto e acha que a gente é dono do pedaço. Quando encontra uma pedra no meio do caminho, o poeta já tinha nos
ali, né, já tínhamos contado da pedra no meio do caminho, Sim. é esse tempo dessa pausa, dessa observação de que direção a gente possa, a partir daí, fazer novas escolhas. Então, crises, pausas, respiros, escolhas, fortalecimentos a partir de vulnerabilidades que são identificadas. Não há como a gente pensar também, por exemplo, Marília, só introduzindo aqui, a questão, por exemplo, do paciente oncológico, que ele passa por todo o procedimento e aí chega tudo que ele espera durante o tratamento oncológico é a remissão da doença. Quando ele chega na remissão da doença, ele não deixa de ter essa crise também. Será que de fato eu estou curado? Será de fato eu estou seguro sem fazer uso da quimioterapia? Então não há como a gente não pensar nesse aspecto também, não? Claro, né? Quer dizer, eu não sou mais paciente, né? Quem que eu sou, então? Né? Em que esse caminho de tratamento de câncer me levou? E aí, da agora para frente? Que garantias que eu tenho que eu não vou recidivar, que eu não vou, né? Alguma coisa? Nenhuma. E talvez a gente entender que vida não tem garantia, não é mesmo, Glaucia? Sim. Certamente. Sim. É interessante quando a Marília fala, tendo paciente, eu não sou mais paciente oncológico. Quanto que o mundo social nos cobra isso? Quem você é, né? Você é legal, você é saudável, então quer dizer que você não tem doença? Ninguém é. Nós estamos. O verbo não é aquele que paralisa, mas aquilo que está. Né? Então, viver as crises existenciais, e a primeira crise que a gente tem é exatamente no aspecto mental, para entender isso. Em torno de tantos rótulos, adjetivos que a gente fica tão fascinados por ele, até em torno da nossa insegurança, a gente perde a noção que ninguém é, mas estamos a caminho. A vida é gerúndio, né? Em situações as mais diversas. No câncer, nas outras dores, né? Nas separações, na chegada de um neném, né? Um casal que não tem filhos e depois da chegada de um bebê e a mudança na casa, quer dizer, é toda uma organização de mudanças que estão presentes. E é interessante, né, dessa questão das mudanças, que nós somos muito resistentes, nós gostamos muito de usar o verbo é. É interessante que no inglês é o verbo to be, que tem um sentido tanto de ser quanto de estar. Exatamente. Mas nós precisamos entender que tanto o verbo ser quanto o verbo estar são verbos de ligação. Sim. Né? Então, voltando lá nas nossas aulas de gramática, né, existe um sujeito e uma ligação com o predicado. Exato. Né? É uma ligação, mas não é uma definição e uma determinação. E talvez a nossa dificuldade, né, enquanto humanos, nós gostamos de ter tudo bonitinho nas caixinhas. Isso é muito lindo para organização de armário, mas não de vida. Por que isso? Vida é movimento, vida é dinâmica. E a nossa, o convite, né, que a vida vive nos fazendo, para que nós olhemos o percurso. Sim. Né? Uma vida muito linear, que eu saio daqui e chego ali, é uma vida até sem graça, né? Sim. O que dá o molejo da vida são as curvas que o caminho nos apresenta. Sim, E é exatamente. interessante porque esse Marília traz a ideia da ligação e da ponte. A crise é fazer muro, é colocar algo como sendo que a vida é passagem, é percurso, é movimento. Então, é essa ligação, é essa ponte. Né? A nossa crise, até entre os nossos hemisférios cerebrais, um lado que sente, outro que pensa, e, naturalmente, não é um ou outro, é um com outro. Né? É um e outro. E sendo assim, são as formas que nós vamos experienciando, que nós vamos aprendendo a lidar com a crise existencial? Com os movimentos da vida. E à medida em que a gente perde esse fluxo para acompanhar esse movimento e paralisamos, ali então se instaura a crise, né? Que é exatamente a perda desse movimento, dessa ginga. E muitas vezes olhando para o passado, mas era assim, né? E querer recuperar aquilo que já foi. Né? Se estamos falando de eventos que trazem mudança, essa mudança ela é geral, ela é pessoal, ela é relacional,
ela é social, ela é espiritual, né? E com isso a gente vai dissolvendo a situação que se apresenta nova e vamos vivendo e estando em outro momento. Sem dúvida alguma. Algo, Marília? Se a gente está falando das crises existenciais, elas falam da nossa existência. Aham. Então, é aquele momento da nossa existência que vai, inclusive, nos direcionar para darmos sentido a esta nossa existência. Sim. E falamos e nos percebemos muitas vezes muito sozinhos. É como se houvesse um enrijecimento até do nosso pescoço. Muitas vezes a gente esquece que o pescoço movimenta, né? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, né? Aliás, a gente pode até virar e olhar para trás, né? Exato. Mas o sentido é na frente. Mas esse movimento de pescoço, de olhar no meu entorno, eu posso, de repente, acessar recursos que eu nem imaginava que existissem, né? Buscar parceiros que possam nos conduzir neste momento. Nós não precisamos, nós somos seres de relação. E são exatamente nas relações que a gente vai buscando os nossos sentidos. Sentidos em todos os sentidos da palavra sentido, né? Então, assim, mas se eu não movimento, se eu enrijeço o meu pescoço, enrijeço o meu pensamento, enrijeço as minhas ideias, eu paraliso. E aí a crise que já estava aí se aproximando, ela se instala e faz morada. Sim. E cuidado, porque este é um morador muito incômodo. Ele cobra um custo alto. Sim. De estar morando em nós, né? Mas se eu percebo, sim, como neste momento que vai requerer de mim, talvez, outras habilidades que eu até desconheço, mas eu preciso reconhecer também que eu tenho habilidades. Exato. E que essas habilidades podem ser facilitadoras de processos de mudança. E nesse aspecto, o conceito até do psicossomático, ele é redundante, porque a gente começa a dizer desse enrijecimento mental, desse enrijecimento corporal, ele corporifica, e a gente faz sintoma, e o corpo sofre. Então, é muito interessante a gente verificar que, diante de eventos que nos convidam à mudança, se a gente perde essa fluidez, essa flexibilidade, e a gente apresenta vários sintomas, que possam ser sintomas superficiais, pele, outros órgãos que possam ser os órgãos que são mais afetados para cada um de nós, né? Como uma maneira e até como uma forma criativa de estar vivendo essa paralisia. Então, a ideia é a dissolução, né? A dissolução não do evento, mas da maneira de lidar com ele, né? Essa briga para não aceitar o que está diante de nós, isso é crise. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir para vocês aguardarem um momento, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nesta semana, pessoal, nós estamos falando sobre crise existencial. As nossas convidadas falando diretamente lá de Minas Gerais, falando de Belo Horizonte, Marília Aguiar e Gláucia Tavares, elas que são psicólogas, já trouxeram várias informações muito relevantes acerca do nosso tema. E agora nós voltamos, meninas, falando em relação a essa questão dos recursos disponíveis para as pessoas que estão passando por uma crise existencial. No bloco anterior já foi falado alguns recortes em relação a esses recursos, né? Mas para quem está nos acompanhando e está vivenciando, ouve e começa a se perceber que de fato está vivenciando uma crise existencial. Quais são os principais recursos ali imediatos que elas podem ter? É muito interessante porque existe uma grande diferença entre queixar e pedir. A pessoa que fica patinando nas dificuldades e na rebeldia em aceitar mudanças.
O primeiro recurso é identificar isso. O que eu posso pedir? Pedir às pessoas à volta, pedir a mim mesmo, exercitar essa condição de ultrapassar a posição de vítima para ser um agente de mudança, Isso. um agente que aceita a mudança e se abre para pedir apoio, para pedir atenção, para pedir aquilo que naquele momento a pessoa identifica que não está legal. Não é o fato que a gente muda, mas é a maneira de passar por ele. Então, Exato. vale muito, o primeiro recurso é essa distinção entre o que é ficar queixando e pedindo, queixando e lamentando, e o que é ter realmente um pedido. E não é simples a gente fazer isso no dia a dia. Quando o Alexandre Amaral fala que crise tem algum grau de ineditismo, é algum grau de ineditismo, ou seja, não é algo totalmente inédito. Então, em algum momento da nossa vida, nós já passamos, não por uma crise igual, mas já passamos por crise. Sim. E naquele momento, o que nos ajudou? Então, neste momento, talvez valha, aí sim, você olhar, né, voltar um pouco, olhar para trás, naquilo ali, o que me ajudou? O que foi facilitador deste processo de seguir adiante? Né? Isso. 2, pessoas com quem eu convivo, será que já não passaram por situações semelhantes? Não é buscar conselho, né? Não é buscar, mas é buscar apoio. Isso. Né? Assim, você já passou por algo semelhante? O que funcionou para você? O que foi legal? Como que você conseguiu lidar com essa situação? Né? Os outros também podem nos ensinar. Sim. Diante de uma crise, talvez o desafio, né, seja exatamente nos abrir para aprender. Exatamente. Até porque essa questão da agilidade da A internet... crise é uma ótima oportunidade. Exato. Essa questão, por exemplo, da internet, Marília, tem muito isso também de que sempre a vida do outro é infinitamente melhor do que a minha. Mas o outro nunca tem crise, eu vivo, né, em crise. Como isso pode acontecer? E dá este olhar errado em relação à vida, sobretudo, não? Não existe vida perfeita. Aliás, perfeição é algo que não existe. Exato. Né? Todos nós temos as nossas coisinhas. Né? E é claro que na hora de eu me mostrar para o mundo, eu vou querer mostrar aquilo que eu tenho, que eu julgo que é mais legal, que eu tenho de melhor. Né? Eu não me apronto para ir ao encontro, nós não nos preparamos, nos aprontamos para estar aqui com você hoje. Sim. Mas isso não nós não acordamos assim. Sim. Nós acordamos de outra maneira. E entendendo aquilo que as pessoas mostram, inclusive nas mídias, não é também parte da vida delas, mas não é a vida toda. Porque todos nós acordamos descabelados, exceto aquelas pessoas que não têm cabelo. E elas também, pelo mais, todos nós acordamos descabelados. Sim. E é isso que nós precisamos entender, né? O que nós temos de semelhante e o que nós temos de diferente também. Não somos todos iguais. Somos semelhantes em algumas coisas e diferentes em outras. Cada um de nós tem potências diferentes. Isso não quer dizer que eu seja impotente totalmente. Exato. Né? Eu tenho outras habilidades, outras potências, outras facilidades. Né? Tem pessoas que têm a habilidade de transformar um pedaço de papel em obra de arte. Eu não tenho essa habilidade. Eu tenho outras habilidades. Mas isso não quer dizer que as minhas habilidades também não sejam importantes. Exato. E é interessante nesse aspecto, né? Porque é exatamente a partir dessa constatação que somos diferentes e semelhantes, também as diferenças nos aproximam. E em torno disso, né, Claudinha? Marília e eu pensamos em oferecer um curso que vai exatamente nos dar elementos para compartilhar, refletir, fortalecer recursos para lidar com esses desafios, né? E esse fato de ser a modalidade online, ele permite esse contato com esse Brasil grande, onde as pessoas, de fato, possam trazer as suas experiências, e em torno dessas experiências, nós temos compreensão e favorecer exatamente isso que a Marília está dizendo, né? O potencial de cada um de nós
criativamente, de uma maneira realmente saudável, que possamos ultrapassar a dificuldade, né? Registrando, mais uma vez, que saúde não é ausência de dificuldade, mas é exatamente a disposição dessa ultrapassagem. Exatamente. É importante nós percebermos que não existe receita. Receita existe para bolo. Uhum. E mesmo assim, uma receita de bolo, dependendo de quem faça, o bolo tem resultados diferentes. Exatamente. Né? E não é isso. Quando estamos oferecendo essa possibilidade de reflexão, não vai ser um manual de instruções. Aliás, manual também serve para eletroeletrônico. Não para a vida, porque não tem manual. Porque quando a gente já sabe o manual todo, vem a vida, né? Aquela história, quando a gente já sabe todas as perguntas, vem a vida e muda, já sabe todas as respostas, vem a vida e muda. Sim. Né? Então é isso, é a possibilidade de nós podermos refletir sobre aquilo que nos afeta a ponto de exigir de nós uma pausa, um momento de introspecção, um momento de reflexão, para que eu possa voltar a este movimento de seguir a vida. Né? Essa que é a proposta. E é interessante porque esse retorno não é fazer disso um sofrimento desmedido, mas é acolher essas condições, em torno dela, buscar, através da compreensão, da reflexão e da inspiração, até com situações semelhantes, que a gente possa ir adiante. Como que é isso que Marília está dizendo, né? Reconhecendo que somos seres relacionais, é exatamente nessas conversações que a gente estimula essas ultrapassagens. Então, a nossa função, de fato, não é dar essa receita pronta, mas é exatamente oferecer contextos, espaços, que a gente possa dialogar, que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar, e dentro disso, relembrar dos nossos recursos para que a gente possa se fortalecer e ir adiante. Então, essa é a proposta nossa desse curso, que ele tem, então, essa conotação aí teórica de compreender esse aspecto de reflexão e um lado prático, para trazer para a vida e para a nossa caminhada aí mais suave, que não nega a dor, ela existe. As frustrações existem, as decepções existem, viagens planejadas que na última hora não acontecem, né? Várias questões estão presentes. E como é que a gente se fortalece em torno dessas frustrações e a vida também nos surpreende, né? Exatamente. Até porque, né, Claudinha, por mais que a gente se prepare, se for tudo exatamente do jeito que a gente quer, a gente acaba até esmorecendo. Né? Já conheço, eu já leio o livro, já sei o final, não. Né? Temos, né, e o imprevisto, inusitado, faz surpresa para a gente a todo momento. E saber se reorganizar, né? Porque as crises, elas acontecem até para que a gente possa ter uma oportunidade de reflexão, de transformação, de crescimento, sobretudo, né? E como vocês já citaram em relação ao curso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ele, como quem está nos assistindo pode fazer para poder participar. Existe também da modalidade online, né? Me parece, como vocês colocaram, a data que vai acontecer o curso. Fala para a gente. Ele vai acontecer no dia 11 do próximo sábado, de 9 da manhã às 12 horas, horário de Brasília. Vocês podem ter informações no Instagram da MG Psicoassociadas, ou no meu Instagram, que é MAF Aguiar, ou no Instagram da Gláucia, que é glauciatavares.psico. Vocês vão ter as informações. Vai ser ministrado por Gláucia e por mim, e é exatamente isso. É esse momento de reflexão, que nós vamos trazer alguns conceitos, né, do que nós entendemos por crises, o que nós entendemos por reflexão e o que nós entendemos por aprendizagem a partir das crises. Excelente. Agora, eu quero muito que você... É 100%, aqui, só lembrando que ele é 100% online.
Maravilha. Então, no dia 11 de novembro, das 11 horas, é isso? Ao meio-dia? Não, das 9 ao meio-dia, horário de Brasília, vai estar acontecendo o curso e, pessoal, ainda dá tempo, né, da gente poder participar. E é para profissionais psicólogos ou é aberto ao público? Para viventes. Olha. Para as pessoas que estão no momento de querer ter essa oportunidade de fazer essa visita a esses temas, não como uma maneira de punição, não como uma maneira, né, de castigo, mas exatamente como esse estímulo para novos aprendizados. Exatamente, até porque é uma oportunidade que as pessoas têm de se perceber, sobretudo de buscar uma ajuda técnica, buscar uma ajuda profissional, não, meninas? Esse também é um aspecto, um recorte muito importante dessa oportunidade que vocês estão ofertando, não? Exatamente, é uma oportunidade de ver, porque em alguns momentos realmente fica difícil para que possamos ter esse olhar do que nos acontece sozinhos. Então, a ajuda profissional, ela é importante, é isso, né? Para nos ajudar a enxergar possibilidades, caminhos e possibilidades. E é interessante que essa ajuda profissional, então, é isso que a gente está dizendo, é criar esse ambiente, esse contexto, para que essas situações possam ser compartilhadas e nos fortalecer para seguir adiante. Não vai garantir que não existirão dificuldades futuras, claro que sim, mas é exatamente estarmos mais habilitados para poder passar por elas. Marília e Gláucia, para finalizar, eu quero muito que vocês deixem uma mensagem para quem está nos acompanhando acerca dessa questão da crise existencial, que de fato, né, é um tema muito relevante para nós abordarmos e para a pessoa realmente poder observar que de fato, entre os altos e baixos, algo que de fato faz parte da nossa vivência, da nossa vida, não? Exatamente. Nós precisamos entender. Crise, né? Tem aquele famoso, né? Que é tirando uma letra, né? Fica CRI. Se tirar o S, não tem um CRI. Mas é isso. A crise é uma oportunidade de aprendizagem. Né? Então, mais do que brigar contra a crise, o convite para observar, entrar mais em contato, entender melhor o que está acontecendo. Essa é uma ótima oportunidade da gente entender. E é isso, né? O convite é esse, crise como essa forma, de fato, de elaboração, de aprendizado e de desenvolver realmente maior ginga para outras experiências que certamente estão aí nos aguardando, né? Não conseguimos prevê-las, mas conseguimos sim ter mais mobilidade para passar por elas. Marília Aguiar, Gláucia Tavares, psicólogas, falamos hoje sobre crise existencial. Muito obrigada pelo sim de vocês aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde. Estou muito feliz em recebê-las aqui pela primeira vez e deixo aqui o espaço aberto da TV Imaculada para vocês trazerem um tema que vocês acharem relevante para nós abordarmos aqui. Quem sabe um dia vocês não estarão aqui de forma presencial, né? Eu sou muito grata a vocês duas que fazem parte assim, de um recorte muito grande da minha vida profissional. Muito do que eu aprendi e aprendo atualmente eu devo a vocês. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe cada vez mais a caminhada de ambas, viu? Muito obrigada pela oportunidade, inclusive de te encontrar de novo. Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom, Claudinha. Parabéns aí pelo programa, pela sua atuação e certamente estamos aí nos caminhos da vida, né? Online e presencial. Né? O nosso abraço aí pelas nossas palavras, pela sua forma agradável de nos receber. E espero que as pessoas tenham também contribuído aí as nossas palavras a elas. Com certeza. Tudo que aqui se fala, em algum momento alguém é tocado, né? E com certeza vocês trouxeram um grande aprendizado aqui para todos nós. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Claudinha. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, pessoal? Não há como não agradecer mais uma vez. Glaucia e Marília, queridas, muito obrigada pelo sim de vocês aqui para a TV Imaculada, para o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, foi maravilhoso, né? Que alegria tê-las aqui conosco. Aprendemos muito neste programa com vocês duas, então muito obrigada. E eu quero convidar vocês agora para nos acompanhar no quadro Viver com Saúde. Ele que praticamente já é sócio aqui da TV Imaculada, aqui do programa Viver com Fé e Saúde. Há muito tempo ele não aparece aqui, mas ele já veio e participou conosco vários momentos. Doutora Mauri de Oliveira, ele que é médico cancerologista e vai trazer alguma dica pra gente no quadro Viver com Saúde. É contigo, doutora Mauri. Sou a doutora Mauri, médico oncologista. Estou aqui na TV Imaculada, no programa Viver com Fé e Saúde, nesse quadro interessante que é Viver com Saúde, para te dar algumas dicas sobre prevenção do câncer de próstata. Estamos agora no mês de novembro, que é o mês do Novembro Azul, o mês de prevenção ao câncer de próstata. E lá vai para você a primeira dica. A primeira dica é para você que é negro e que tem histórico familiar de câncer de próstata. Pai, irmão, tio. Se você tem uma dessas características, ou as duas características, você é um indivíduo que tem o maior risco de desenvolver o câncer de próstata. Portanto, você deve começar a sua prevenção a partir dos 40 anos de idade. Tá? As pessoas que não têm essas características podem começar a partir dos 45, 50 anos. Você, negro, com histórico familiar, você deve começar sua prevenção aos 40 anos. Procure seu médico, pode ser o seu médico do posto, pode ser o urologista, pode ser o oncologista, mas procure seu médico para fazer exame de PSA e, eventualmente, você precise fazer um exame de toque retal. Essa foi uma dica extremamente importante, a nossa primeira dica do Novembro Azul. Doutora Mauri, muito obrigada por você estar conosco aqui em novembro, Novembro Azul, né, pessoal? E como a doutora Marilana sempre fala, outra que é sócia aqui também do Viver com Fé e Saúde, que Outubro Rosa vem antes de Novembro Azul para as mulheres cuidarem de si e estarem ok para poder cuidar dos homens lá em novembro também. Doutora Mauri, muito obrigada pelas suas dicas. Lembrando, pessoal, que a doutora Mauri está aqui conosco no mês de novembro para falar por conta do Novembro Azul. Muito obrigada, doutora Mauri. Um abraço aí para todos vocês. Pessoal, o programa está quase chegando ao final já, mas se você está chegando agora, não tem problema algum. Você pode acompanhar as reprises no decorrer da semana ou ainda no nosso canal do YouTube. Você já nos segue lá? Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, curte, compartilhe, comente. Sendo assim, vocês vão nos ajudar a fazer crescer o nosso canal, o canal da TV Imaculada. Então, muito obrigada para você que já faz isso. E também aguardamos que vocês nos deem dicas de temas aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde. Você pode ligar no 3349-2358 ou também no 993470532. Liga, fala, dá sugestão de tema. De repente você quer trazer aqui o seu médico? Pode ligar para a gente e nós vamos em busca dele também para poder trazer algum tema bem importante para todos nós. Vocês nos ajudam a fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha isso. Vocês já sabem que tem uma pessoa maravilhosa chamada Arlete, né? Que é da Armilady Modas. E olha aqui, pessoal, olha aqui. Armilady Modas, esse macacão maravilhoso, né? Da nossa querida Arlete. Você pode seguir no Instagram e lá vocês vão ver cada maravilha que tem, gente. Essas mulheres ficarem mais lindas ainda do que já são. @Armilady Modas e o contato da Arlete é o 99979060465. Vou repetir, 999760465. Olha só que maravilha. Arlete, muito obrigada mais uma vez por estar aqui me vestindo para o programa Viver com Fé e Saúde. Um beijo grande para todos vocês. Nós já vamos ficando por aqui. O programa Viver com Fé encerrou, mas lembrando, Novembro Azul, a campanha, o cuidado, permanece, pessoal. Vamos lá, né? Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e salve Maria Imaculada!